Os pais sempre me perguntam sobre isso. Ah, eu tiro videogame, eu tiro brinquedo, eu tiro tudo. Mas não resolve. Vamos ter que entender por que que não resolve, né? Eu quero começar dizendo que a coisa mais importante na nossa relação com os nossos filhos é que eles precisam da gente. E eles precisam ter a pessoa da gente para confiar, né? Então, se eles vão estar nesse lugar de muita confiança, tirar coisas é algo que atrapalha. E a gente vai ver por que que isso atrapalha. Eu estou muito animada para a live de hoje, gente, porque essa live é extremamente importante. Pode mudar a relação aí que você tem com seu filho e os castigos, porque é sobre isso que nós vamos falar, né? Vamos falar um pouquinho sobre castigos. Aliás, vocês receberam castigos quando eram crianças? Receberam muitos castigos? Porque a gente sempre recebe, né? Da própria vida. Mas quando eram crianças, recebiam muitos castigos? Escreve aqui pra mim enquanto eu bebo água. A Vanessa escreveu, muitos não, mas alguns. A Juliana não recebeu. Ju, eu quero conhecer sua mãe. Ela tá por perto? Ela tá aqui com a gente? Ah, quero conhecer. Recebi muitos castigos, disse a Kátia. Quem da maternativa tá aqui? Qual das meninas? Pra eu poder chamar vocês pelo nome também. Vocês precisam conhecer a página da maternativa, que é uma página maravilhosa de apoio às mães empreendedoras. Eu amo estar lá. Aliás, eu estou lá acho que já há 5 anos, desde quando começou. Agora eu dou a minha filha. Ai, a Ana. Oi, Ana. Castigos e surras também. Com os meus filhos não sei como fazer. Não funciona de outro jeito. Olha só. Gente, quanta coisa importante vocês estão trazendo aqui, né? É tão interessante a gente pensar nisso, né? Vocês viram que quando eu perguntei se vocês já receberam, automaticamente vocês já se lembraram, né? De como era essa relação, né? E a relação do castigo. A gente tem que tomar isso para nossa vida, né? Que nós precisamos ser a pessoa dos nossos filhos, né? Ser a pessoa para os nossos filhos. E uma pessoa que eles confiam, né? E para que essa confiança aconteça, gente, ó, eu quero que vocês anotem, tá? Vai anotando aí essa live, depois se for necessário, volta, assiste de novo. Mas anota, porque quando a gente anota, fica mais fixo, põe lá na geladeira, toda vez que passar para beber água, já vê também, já relembra, né? Pra gente ser a pessoa que os nossos filhos confiam, existem 3 pilares para isso acontecer. Então, eu só vou ser a mãe que a minha filha precisa, em termos de confiança, se eu estiver no lugar da empatia, da compreensão e do limite. Olha só que coisa importante. São 3 pilares. Se cada coisa dessa vai funcionar como um pilar, gente, para o processo dessa relação de confiança, eu estou falando de relacionamento de confiança, com confiança, tá? Para esse relacionamento acontecer, esses 3 pilares têm que estar sustentando esse relacionamento. Se falta empatia, já cai. Se falta compreensão, a sustentação vai ficar caindo também, vai ficar gelatinosa essa relação. Então, a gente tem esses 3 lugares para a gente visitar na nossa relação com os nossos filhos. A empatia ela é essencial para que as crianças sintam nosso amor e a nossa aceitação. Olha que precioso isso. Se eu vou estar no lugar da empatia, significa que eu estou amando e aceitando a criança como ela é. Aceitando o filho como ele é, com as escolhas, com as preferências que ele tem. Esse é o primeiro pilar da confiança. O segundo é a compreensão, né? Então, na compreensão, eu reconheço o sentimento e a perspectiva do meu filho. Não só o meu sentimento e a minha perspectiva. Olha como isso é precioso. Vocês estão anotando, gente, que é para anotar mesmo. Na empatia, eu demonstro o amor e a aceitação. Na compreensão, o reconhecimento dos sentimentos e da perspectiva da criança.
Qual é a perspectiva que a criança tem dessa garrafa com água? Talvez seja diferente da minha, né? Talvez o olhar dela seja diferente do meu. Então, na compreensão, eu acolho essa perspectiva e esse sentimento. E aí a gente vem para os limites. Olha que interessante. Se a gente entende o lugar da empatia, vivencia, né, o lugar da empatia, da compreensão, automaticamente o limite chega, gente. E limites não é isso que a gente coloca, ou como a gente pensa, ou como a gente sente, que é uma coisa ruim, que é dolorosa, que é o castigo. O limite não tem a ver com castigo, o limite não tem a ver com punição. O limite tem a ver com a sustentação desse relacionamento, com a forma como eu conduzo os meus nãos, né? A forma como eu dou não, inclusive com empatia e consideração. E vocês sabem, né, o quanto eu tenho falado com vocês sobre consideração, que para mim chega a ser mais valioso que a empatia, porque considerar é ir além da empatia. Então o limite, ele vai trazer a gente para esse lugar. Hoje a minha garganta tá que tá, gente. Falei muito a manhã inteira. Então, o limite, ele vai trazer a gente para um lugar de contorno, de como eu vou fazer as coisas acontecerem, considerando essa criança parte do processo de educar. A gente não olha para a criança como se ela não fizesse parte da nossa educação. Ela faz parte. Ela, inclusive, ensina a gente a ouvir aquilo que a gente nem está ouvindo. Não é maravilhoso pensar assim? Então, quando a gente pensa no limite, eu sei que, inclusive, vocês vão pensar que talvez as punições sejam mais fáceis, né? Seja o caminho mais fácil e um caminho mais rápido para aquilo que você deseja de mudança no comportamento da criança, né? Então, alguns pais, eles falam para mim, mas Mônica, se eu não tiro o videogame, não vem comer. Se eu não tiro o horário do parquinho, não para brincar com outra criança, com um primo. Se eu não tiro o brinquedo, ele não respeita o irmão ou a irmã. Aí a gente vem, né, com o castigo. E porque é o caminho, parece o caminho mais rápido e mais fácil. E eu tenho percebido que nós estamos muito nesse lugar de aceitar o mais fácil. Será que a gente tem que aceitar? Será que a gente não tem que trazer aí um olhar diferente para as coisas que a gente está aceitando? Né? Então, se a gente, né, teve alguém que disse, será que foi você, Vanessa, que disse que não funciona de outro jeito, só tá funcionando desse? Deixa eu voltar aqui. Alguém disse, aqui ó, foi a Vanessa, com os meus filhos não sei o que fazer, não funciona de outro jeito. Será que não? Ou será que a gente tá dizendo que funciona assim? Porque todas as vezes que a gente aplica um castigo, a gente diz para a criança que funcionou o que ela fez. Então a gente precisa fazer diferente. Vamos rebobinar essa fita, gente? Vocês sabem que eu adoro as linguagens dos anos 80, né? Então a gente rebobina as fitas. Então vamos rebobinar a nossa fita na postura. E eu quero que a gente pense assim. A gente acha que funciona, mas o castigo ele cria uma atmosfera da vergonha. É só isso que o castigo faz. Eu quero que vocês localizem isso em vocês. Quando foi a última vez que vocês se sentiram envergonhados ou envergonhadas? Quando foi a última vez? Quando foi a última vez, vai lá na infância, revisita a infância e pensa, quando foi a última vez que meu pai ou minha mãe, ou uma tia, ou uma avó, uma professora me aplicou um castigo e eu me senti envergonhado? O que acontece quando esse sentimento chega? Quando a vergonha chega, gente, essa criança se esconde. E quando a gente se esconde, a gente não necessariamente pode ir para trás da porta. A gente pode se esconder em um comportamento agressivo. Essa é a questão. Eu falei no início, para quem está chegando agora, que existem 3 pilares para que os nossos filhos se relacionem com a gente de um lugar de confiança. Empatia, compreensão e limites. A live de hoje é sobre tirar as coisas. Será que tirar as coisas funcionam?
Como é que o limite não acertado faz esse relacionamento cair, né? Então é sobre isso que nós estamos falando. E olha só, nós chegamos num lugar de que o castigo faz a criança sentir vergonha. E a vergonha, quando chega, faz a criança se esconder. E que às vezes se esconde num comportamento agressivo, ou vai se esconder em um comportamento de mentiras, né? É quando a mentira até se instala, é quando essa criança está se sentindo muito envergonhada. Por que que isso acontece? Porque quando o castigo chega, a gente fecha a porta da comunicação. Então essa criança não pode mais se comunicar como ela gostaria, por conta do que ela está sentindo. Ela não consegue mais se comunicar. Então, ela vai ficar agressiva, ou ela vai começar a mentir, ou ela vai esconder as coisas que faz e acusar o outro. Ela vai tirar dela a autorresponsabilidade, porque ela vai sentir vergonha. O sentimento de vergonha parece uma coisa simples, não é? Mas não é, gente. A vergonha é um sentimento que tira a gente do lugar da verdade, da nossa própria verdade, né? De quem eu sou, de não ter medos, né? Então a vergonha, ela coloca a gente em um lugar muito defensivo. Então é o castigo que faz isso, né? E o castigo às vezes não está em deixar a criança pensar, né, lá 5 minutinhos. Esse pode ser um caminho do castigo, mas o castigo muitas vezes chega no tirar coisas, né? Vou tirar então o seu brinquedo, o seu videogame, e essa criança começa a fechar a porta da comunicação. O que acontece quando a gente tira um brinquedo de uma criança? O que essa criança sente? Primeiro ela sente isso que eu falei, né? A vergonha. Só que aí eu trouxe aqui 2 bonequinhos diferentes, né? A criança, quando a gente dá o castigo, ela sente a nossa irritação, ela sente a nossa braveza, a nossa raiva, porque o castigo passa pela gente, o castigo não vem da criança, o castigo passa pelo nosso sentimento, pela nossa irritação, pela nossa braveza, pelo descontentamento. Então, o que acontece é que essa criança percebe que a mãe vira para ela, ou o pai, ou o tio, ou o professor, e fala assim: ela brigou com o irmão, vamos imaginar isso, ela brigou com o irmão, e aí na hora da briga, o tapa, né, ali na brincadeira, a mão foi mais forte, machucou o irmão, aquela coisa toda. Aí o adulto pega e diz assim: agora você não vai mais brincar com esse brinquedo, porque você brigou com seu irmão queria brincar com esse brinquedo também, você foi lá, brigou com ele, machucou ele, tira o brinquedo. Eu tirei. Essa criança vai pensar: mas eu adoro brincar com esse gatinho, eu quero muito brincar, não faz isso comigo, mãe. A criança, ela sente a nossa irritação, não sente? Então ela vai ressentir a retirada do brinquedo, mas ela não vai aprender nada, né? O que a retirada desse brinquedo traz de aprendizado sobre não bater no irmão? Vocês conseguem perceber o quanto isso é complexo, sim, mas é maravilhoso a gente ter essa perspectiva. O que a retirada do brinquedo vai trazer de aprendizado sobre o relacionamento que ele tem que ter com o irmão. A criança é adaptativa, então o que vai acontecer? Ela vai se adaptar, e agora ela tem o coelho para brincar, então ela vai brincar com o coelho. E vai brincar, e vai brincar. Aí na brincadeira vai machucar o irmão de novo. A mãe vem, ou o pai, ou o professor, sei lá, gente, o cuidador, o adulto, e tira o brinquedo. Essa criança agora para de aprender e começa a tentar ganhar desse adulto esse brinquedo de volta. Ou o direito de brincar, porque brincar é um direito, tá, gente? Até para deixar bem claro. Brincar é fundamental para a criança, funciona como comer, né? Então a gente se alimenta para ficar viva, a criança brinca para ficar viva também. Então, esse adulto que tira um brinquedo, ele vai ter que tirar o segundo. Só que essa criança vai tentar vencer esse adulto, e esse adulto vai tentar vencer essa criança. E o que vai acontecer? A criança vai brincar com outro brinquedo, e aí vai vir o adulto, vai tirar de novo aquele outro brinquedo.
Aí o que vai acontecer de novo? Um tentando vencer o outro brinquedinho, aí outro adulto ou o adulto vai lá e tira de novo. Sempre terá um brinquedo para ser tirado, gente, sempre terá, mas não terá aprendizado a ser vivido. Então, que vocês gravem isso com vocês. A vergonha vai fazer essa criança se esconder em um comportamento agressivo, em um comportamento de mentiras, em um comportamento até isolado, né? Dele se isolar mais. E aí, como o castigo passa pela nossa irritação, essa criança vai tentar vencer a gente e a gente vai também tentar vencer essa criança. Então, sempre terá um brinquedo a ser tirado, mas nenhum aprendizado a ser vivido, né? Porque nós achamos que a criança aprendeu, né? Aliás, por que a gente tira cada vez mais o brinquedo? Porque a gente acha que a criança não aprendeu o suficiente. Então, ela estava aqui no primeiro brinquedinho e eu tirei o gatinho, né? E aí, ela foi lá e ela achou um outro objeto e ela continuou brincando. Só que aí a mãe, ou o pai, ou o professor achou assim, você não aprendeu ainda, me dá aqui esse outro objeto. Então, a gente acha que a criança não aprendeu. E nessa tentativa de disputa, de um tentando vencer o outro, a gente vai tirando cada vez mais. E aí, o que vai acontecer? Resistência. Resistência. A criança vai dizer assim, pode tirar. Ainda vai fazer assim. Tem filhos em casa aí, não tem? Já passou por essa experiência? Ó, não tô nem aí. Ou então, quando a criança apanha, a criança fala, bate, nem doeu. Por isso que castigo, que punições não funcionam, gente. Mas a gente ainda fica, né, tentando achar ali uma estratégia para fazer funcionar. Mas não funciona. E não funciona porque a gente cria resistência. A resistência vai levantar os ombros e vai dizer, não tô nem aí para você. Eu não te considero mais. Você não faz mais parte do meu círculo de pessoas em que eu confio. Porque todas as vezes que eu tento existir, né, que eu tento usar o brinquedo para aliviar as minhas próprias angústias, porque essa é a função do brincar. O brincar é um espaço potencial para essa criança curar as angústias dela, por isso ela brinca e brinca muito. Então, quando essa criança sente que ela não pode aliviar a angústia dela, ela sente que você já não faz mais parte do círculo de pessoas em que ela pode confiar. E a base da confiança na relação com os filhos é a empatia, a compreensão e o limite. Então, o limite, ele precisa ter um lugar de muita consideração. A gente precisa entender muito bem como funciona, partindo da gente, do nosso próprio sentimento, né? E aí, se tirar coisas, bater, colocar a criança para pensar, não tá funcionando e não vai funcionar, é hora da gente pensar, então, no que funciona, né? Então o que funciona, Mônica? Porque assim, se castigo não funciona, se tirar as coisas não funcionam, o que funciona? A consequência. A consequência natural e a consequência dirigida, né? Então, eu posso dirigir uma consequência e eu posso deixar com que a consequência natural chegue, né? Às vezes, a gente vai ter que dizer assim, vamos imaginar que são irmãos e que estão brigando. Então, a consequência dirigida não é tirar o brinquedo que tá acontecendo ali por conta da disputa. A consequência dirigida olha, vou falar pro coelho, você precisa se acalmar, porque você não percebeu que tentando usar o mesmo brinquedo que o seu irmão, você está machucando ele. Então vamos fazer o seguinte, vai lá no seu quarto, pega um outro brinquedo, respira um pouco e depois volta, porque eu acho que do jeito que tá, vocês não estão conseguindo ficar juntos. Essa é a consequência dirigida, separar a criança da outra criança para que elas não briguem mais e para que elas entendam que para brincar junto tem que respeitar. E se a gente não respeita, não considera, então talvez a gente tenha que sair um pouco, se afastar, respirar e voltar. É uma outra postura, é uma consequência sobre a ação e não sobre o objeto. O objeto
em si não vai trazer aprendizado. Agora, quando de repente eu vou lá pro meu canto do equilíbrio, que não é o canto do castigo, a gente já falou disso, e aí eu respiro, aí eu seguro meu paninho, fico lá me acalmando, né? Se sou eu adulta, de repente eu tô ali no canto do sofá, tomando uma sopinha e pensando, a TV ligada e meu olhar longe, tô me acalmando. Aí eu posso voltar para essa convivência social, né? Se é um adolescente que tá o tempo todo no videogame e você quer que ele faça outras coisas, olha só, tirar o videogame não vai trazer aprendizado. Porque não existe ali algo que faça ele aprender, né? O que vai acontecer é que a gente vai ter que fazer combinados com esse adolescente. Olha, do jeito que tá usando o videogame ou o celular não tá legal. A gente tá precisando se ver mais, se sentir mais. Vamos fazer o seguinte, todos os dias em casa, das 8 às 8h20, vai ser a hora de todo mundo sem celular. Vai ser difícil no início, vai sim, porque é difícil pra gente, vocês conseguem ficar sem o celular? Eu fico grudada no meu até a hora assim de deitar. Aí eu tô assistindo uma TV, eu ponho pra carregar longe, fico mais perto da minha filha, mas é difícil também. Então vai ser difícil pra todo mundo, mas é possível conversar, combinar e continuar nos pilares da confiança, né? E por que essa questão ela é importante, gente? Porque quando eu só tiro, eu não dou a possibilidade dessa criança ou desse adolescente refletir. Quando eu trago para um questionamento, para uma vivência comigo, eu dou oportunidade dessa criança pensar sobre as questões, sobre os incômodos, sobre os vazios, né? Vamos pensar, por que um adolescente quer ficar o tempo todo no computador, no videogame ou no celular? Quantos vazios esses adolescentes não estão começando a sentir agora na adolescência? E estão tentando preencher. Às vezes a gente tenta preencher os nossos vazios com a comida. Às vezes a gente tenta preencher nossos vazios com o eletrônico. E os adolescentes também. Então, se a gente entende em que fase os nossos filhos estão, a gente consegue dar conta de ajudar nesses vazios. Talvez a gente não consiga preencher, mas a gente vai dar conta de ajudar, de chamar para perto. Então, a consequência é sempre sobre a ação, né? Então, até pra gente entender, eu gosto muito do exemplo dos adolescentes até. Então, sábado vai ter uma festinha e aí a minha filha quer ir na festinha. Então, vamos imaginar que durante a semana eu combinei com ela que para ela ir na festinha, então ela tinha que estudar, porque ela teria uma prova na segunda seguinte, então se ela fosse na festinha, ela teria menos tempo de estudo. Aí ela vira pra mim e fala assim, não mãe, já tá suficiente, já estudei o suficiente, dá pra eu ir na festinha. Tá bom, ok. Aí chegou na segunda, fez a prova, a nota não foi boa. No outro sábado também tem uma festinha, então eu vou ter que dizer pra ela, filha, esse sábado a gente vai usar o horário que você estaria na festinha para estudar. Porque no sábado passado você preferiu ir na festinha e não estudou o suficiente. Percebe que a consequência é sobre a ação. Não tem por que eu falar agora me dá seu celular porque você tirou uma nota baixa. O celular não tem nada a ver com a nota. Mas a postura do adolescente tem a ver com as ações que ele vai criando, que vai trazendo benefícios ou não. Então a gente vai sempre, é muito melhor, né, que a gente olhe desse lugar. Faz sentido, gente? Vocês estão compreendendo o que eu tô tentando trazer para vocês? Porque eu sei que é muita coisa em pouco tempo, né? Meu filho enrola para tomar banho, se arrumar para dormir. A consequência é menos tempo com a mamãe para ouvir uma história antes de dormir. Lu, a consequência seria, na verdade, um combinado aí, né? Ou você... e aí esse ou você não é o se você, tá, gente? O ou você é um convite. O se você é uma ordem. Se você não for agora, não é isso que eu quero, né, dizer pra vocês. Ou você vem pro banho e a gente tem mais 5 minutos de história, ou você aproveita esses 5 minutos agora, mas nós não vamos ter uma história. Então a gente ensina essa criança a fazer uma escolha. E aí dentro dessa escolha, a consequência ela já vai existir. E isso é um contorno, é um limite com muita consideração pela criança.
Agora, é claro que eu sei que a gente não vai conseguir aplicar tudo no mesmo dia, no mesmo momento. A gente vai conseguir aplicar o mais tempo possível, porque nenhuma mãe, nenhum pai, nenhuma família pode sustentar um cartaz de que aqui nós somos perfeitos, aqui eu consigo não gritar, aqui eu consigo aplicar só a consequência. Claro que não, essa não é a minha intenção aqui. A minha intenção aqui é possibilitar a gente enxergar esses pontos, que às vezes são pontos cegos ali na nossa direção do processo de educar, né? Então, o que tá difícil de ver, né? Onde a gente está criando embates, onde a gente está criando resistências. Aí a gente vai diminuindo essas resistências, né? Olhando para isso que está acontecendo. Aqui eu mando para o quarto para se acalmar e eu também. Penso que uma ação errada tem que ter consequência. A consequência, às vezes, ela é natural, Vanessa. A consequência, às vezes, é natural. Se a Melissa for numa festinha no sábado e não estudar e tiver uma prova na segunda, com certeza a consequência vai chegar, né? Então, a consequência, ela, às vezes, é muito natural. E, às vezes, a gente fica achando que a gente tem que punir a criança. Mas como nós vamos entrar nesse lugar de punição sem trazer a reflexão do que funciona? Tá funcionando para vocês o castigo todo dia? Tá resolvendo? Ou cada vez mais o castigo é apertado? Cada vez mais a punição é apertada? Cada vez mais você sente culpa? Porque aí a gente vai pro lugar da culpa, porque a gente briga, bate, bota de castigo e depois a gente pensa, por que eu fui fazer isso? Não é? Então a ideia é a gente olhar pro pilar, né? Vamos lembrar do pilar de novo? Empatia. É quando eu amo e aceito a criança como ela é. Compreensão é quando eu entendo esse sentimento e a perspectiva da criança, não a minha. É quando eu olho para a perspectiva da criança, né? E aí o limite. Então, esse pilar é o pilar da confiança. Aí vocês vão me perguntar, mas Mônica, mas o que isso tem a ver, né? O que confiar nos pais tem a ver com os limites? Bom, se eu não posso confiar nos meus pais, eu não posso contar aquilo que está me machucando, o bullying que eu estou sofrendo na escola. Por quê? Porque meu pai sempre me culpabiliza pelas coisas que acontecem. Então, essa criança cresce sentindo que ela só faz o errado. Por que ela vai contar, né? Então, é sempre desse lugar que a gente olha, né? A gente olha para um lugar mais amplo. E tirar o celular quando não consegue fazer os temas. Os temas as lições, é isso? Ju, tirar o celular só funciona se o celular for um combinado de alguma coisa, entendeu? Por exemplo, você combinou com ele que todos os dias ele tem 3 horas de uso de eletrônicos. Mas para fazer essas 3 horas de uso de eletrônico tem 1 hora de estudo. Então, se não teve 1 hora de estudo, nesse combinado, você pode tirar o celular, né? Você vai descontar 1 hora do uso do celular. Então, tudo na vida, gente, é quando a gente consegue encontrar esse ponto do combinado. A Ana escreveu do Maternativa. Muito obrigada por essa live. Estou passando exatamente por isso. Resistências. Então, Ana, não é maravilhoso a gente pensar que a gente pode fazer diferente, né? E fazer o diferente vai estar nesse lugar de criar menos resistência, porque as crianças vão ser resistentes, tá, gente? É uma forma delas reexistir, ou seja, existir na identidade delas, não na nossa, não naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente sabe que é bom, tem que ser na preferência delas, né? A identidade delas. Então, por isso que elas vão reexistir. Mas a resistência dura, apertada, de tudo é um não. Esse não que chega pra tudo. Vamos tomar banho? Não. Vamos comer? Não. Vamos passear? Não. Nossa, se você oferecer chocolate arriscado aí, sai um não também, não é? A resistência, ela chega porque às vezes está faltando a gente tirar um pé do acelerador do castigo, da punição, da forma como a gente coloca as coisas para a criança, né? Aí, esses dias me perguntaram assim, Mônica, você já botou sua filha de castigo? Eu falei, já botei. Aí me perguntaram, você já tirou o celular dela? Na adolescência, não. Mas quando
ela tinha 9 para 10 anos, eu decidi dar um celular a ela. Aí eu percebi que ela não tinha maturidade nenhuma, porque brigava com as amigas no WhatsApp e aquilo me angustiava. Então, em vez delas brigarem lá na escola e se resolverem, as coisas vinham pro WhatsApp. Ah, você não levou a boneca que era pra levar, você não levou a maquiagem que a gente combinou que tinha que levar pra brincar no recreio. Era uma coisa. Eu falei assim, não tá com maturidade pra isso. E aí eu conversei com ela, eu falei, filha, eu acho que não é hora. Vamos fazer o seguinte, vamos guardar esse celular e lá na frente a gente conversa sobre isso. Aí eu retirei, eu peguei de volta o celular e ela só teve o celular depois com 12 anos. Né? E de lá pra cá eu nunca mais precisei, né, olhar ali o que estava acontecendo, porque ela amadureceu. Então a gente precisa olhar a fase em que a criança está. Porque no impulso da gente querer dar para os nossos filhos o melhor, dar a eles aquilo que de repente a gente não teve, a gente comete algumas falhas. Eu falhei ao dar o celular com 9 anos. Né? E aí eu reconhecendo essa minha falha, eu mudo a minha postura, mas eu considero a criança no meu discurso. Então de lá para cá eu não precisei mais, porque ela amadureceu, né? E ela consegue agora tomar conta daquilo que acontece. Então a gente vai ter que olhar muito para isso. Agora eu já botei minha filha de castigo, as pessoas às vezes me perguntam, já, porque eu não sou uma mãe perfeita. E se eu quiser ser uma mãe perfeita, puxa vida, eu preciso sair dessa vida, não é? Eu preciso ir para uma outra vida, um outro plano de vida. Porque na minha condição humana, eu vou falhar, né? Então, e vou falhar porque eu tô tentando acertar. Então essa é a parte, talvez até mais importante da gente entender a nossa condição humana. Só que foi a melhor escolha quando eu apliquei o castigo? Não. Mas eu não sabia como fazer diferente naquela época. Então eu fui aprendendo. Essa é a coisa legal, a gente pode ir aprendendo. E eu aprendi isso, que para ela confiar em mim, eu precisava aceitar e amar ela como ela era, né? E precisava compreender a perspectiva dela sobre a festinha. Não é diferente? Hoje, na hora que eu tava vindo pro consultório, eu decidi botar uma bota. Até botei isso nos stories. Aí, só que eu tô com uma calça social e enfiei a calça assim dentro da bota. Aí ela olhou pra mim e falou, mãe, não se usa mais isso, nem combina. Gente, adolescência. Aí eu olhei pra ela, fiquei assim muda, olhando, pensando, e aí eu pensei, nossa, quando foi a última vez, né, porque eu faço muito essa autoanálise, quando foi a última vez que eu falei isso pra minha mãe? E eu pensei, minha mãe devia me odiar, porque eu vivia falando isso, chegou a minha vez de ouvir. Então muda aqui dentro, porque se eu já entro no embate de dizer, como assim? Que história é essa? Não sabe de nada. Me deixa assim, eu quero ser assim, eu quero me sentir quentinha e não bonita. Então se eu já entro no embate, eu não considero aquilo que, a perspectiva, aquele outro olhar de quem tá falando comigo. Então, às vezes as crianças vão falar coisas pra vocês que vai dar um impulso muito grande de querer botar de castigo, de querer punir. Mas segura isso e faz essa pergunta, né? Quando foi a última vez que eu vivi isso? Como eu me senti vivendo isso? Gente, são segundos. São segundos, a gente precisa de 10 minutos para isso. Aí muda, porque aí eu saio do lugar também da braveza, né? Porque se eu ficasse brava, ela ia sentir, naquele momento que eu fiquei brava, ia sentir a minha irritação. Entendem? Então é sempre do lugar da consideração. Como lidar com deboches de criança quando você está tentando ensinar algo? Vanessa, eu vou ter que dizer para você uma coisa muito importante, acho que para todo mundo que está assistindo essa live, eu não acredito em ensino, não acredito. Eu acredito em aprendizado. Pode ser que eu esteja tentando ensinar para vocês que consideração é ir além da empatia, mas pode ser que vocês aprendam outra coisa. Entendem? Então, a gente ensina princípios, para que essa criança entenda o princípio. Por exemplo, qual é o princípio que está por trás do deboche? É o respeito. É como eu considero a minha mãe. Então, se eu considero a minha mãe, se eu respeito a minha mãe, eu não vou debochar dela. Mas tudo começa em mim, porque eu sou o espelho.
Então, se eu olhar para minha filha em algum momento e debochar dela, pode ser que ela deboche de mim em algum outro momento, porque eu sou o espelho. Então, o respeito, que é o princípio que a gente vai ensinar, começa na gente. Começa na gente. Começa em como eu respeito essa criança. Porque se de repente eu passo, né, ela tá fazendo alguma coisa e fala, você é um bobo. Para com isso, que bobeira. Eu já estou desrespeitando. E essa criança aprende. Então, por mais doloroso que seja, tudo começa em casa. A nossa própria casa. Entenderam? Então, é um pouquinho disso. Gente, olha, eu sei que eu falo rápido, mas eu espero que vocês tenham compreendido tudo. Compreenderam? Fez sentido para vocês? Vamos recapitular para poder a gente anotar? Obrigada, Luciana. Vamos recapitular para vocês anotarem aí, porque eu acho tão importante. E eu tô aqui com o meu roteiro, então fica mais fácil até de recapitular, né? Por isso que eu gosto de roteiro. Então vamos lá. Eu queria muito que vocês entendessem que nós precisamos ser a pessoa em que nossos filhos confiam, tá? Para confiar, empatia, compreensão e limites. Se a minha filha, por exemplo, que eu falei da história da festinha, né? Se ela confia em mim, automaticamente ela sabe o que esperar de mim. Ela sabe que se, de repente, ela fizer um combinado comigo, mas ela não cumprir com a parte dela, eu também não vou cumprir com a minha. Então, ela sabe o que esperar da minha postura, né? E a compreensão, que eu acho que é a parte mais difícil, tá, gente? De verdade. Eu não acho que a empatia é uma coisa difícil da gente fazer. Eu não acho que dar limites é uma coisa difícil pra gente, mas compreender que o outro tem uma perspectiva diferente desse boneco é a parte mais difícil. Então, é reconhecer que os nossos filhos têm sentimentos e perspectivas diferentes da gente, pra gente conseguir entrar em um lugar de confiança. Senão, a gente vai entrar sempre nesse lugar do desafio, né, que a educação traz, e a gente vai castigar, né, vai punir. E a punição vai trazer a criança para um sentimento de vergonha. E aí ela se esconde. Quando ela se esconde, o comportamento escondido pode estar atrás de uma agressividade, pode estar atrás de uma timidez, inclusive, uma criança isolada, porque a porta da comunicação vai estar fechada, né? E se a comunicação não se fecha, essa criança não coloca aquilo que ela está sentindo de verdade. Então, ela pode até mentir para vocês. Então, a gente vai olhar para esse lugar com cuidado para não criar mais resistências, aplicando a consequência. Tem uma live, acho que só sobre consequências naturais. Depois eu acho que vale a pena vocês assistirem. Quem já assistiu, acho que vale a pena assistir de novo, tá bom? E aí? Fez sentido? Deixa eu ver o que vocês escreveram. Érica, você é incrível, obrigada por trazer leveza. Tem que ser sempre leve, né, gente? Porque a vida já tá muito dura. Já tá muito pesada. Elis escreveu amei, obrigada, Elis Valéria. Vanessa, obrigada. A Michelle, maravilhosa live. Mi, depois manda pro parceiro também, viu, gente? Manda essa live pros parceiros, tá bom? Eu acho que é isso por hoje, né? A Dani escreveu, será que eu li esse? O castigo estava gerando revolta no meu filho. A consequência trouxe mais leveza para ele e para a família. Perfeito, Dani, ótimo o seu testemunho aqui. É isso, o castigo traz a gente para se sentir muito envergonhado, né? E aí, na vergonha, a gente se esconde, inclusive na revolta. Às vezes a gente acha que os nossos filhos estão agressivos e, na verdade, eles estão envergonhados, tá? Eu acho que é isso. Deixa eu ver se eu respondi todo mundo. Ai, como marcar uma consulta? Manda um e-mail. Manda um e-mail lá pra mim. Queria que todas as mulheres conhecessem você antes da maternidade. Eu também queria ter me conhecido antes da maternidade, gente. Eu acho que eu ia... Já pensou se a gente pudesse se ver antes da maternidade? Eu acho que eu ia fazer tantas coisas diferentes. Nossa. Eu acho que eu ia me ver muito diferente. Vou ficar pensando nisso agora. Eu acho que é isso por hoje, tá bom? Ó, quem anotou partes da live, coloca mesmo em um lugar onde vocês possam ler sempre, para poder, sabe, ir trazendo para dentro.
Quanto mais a gente trouxer para dentro, melhor a gente vai tornar esse mundo, tá? Beijos para vocês, daqui a pouco eu vou atender. E que vocês tenham uma excelente tarde. E a gente se fala. Beijos. Tchau.